Os contos de fadas, parte fundamental da nossa infância, transmitem lições valiosas que alimentam nossa imaginação, geralmente com finais felizes. Mas, por trás da magia e da fantasia, escondem-se histórias reais, sombrias e perturbadoras, capazes de destruir a imagem idealizada que cultivamos na infância. No itinerário misterioso de hoje, vamos descobrir algumas histórias reais por trás dos contos de fadas que ninguém te contou. Fica comigo até o final se você quer saber de todas. E claro, antes de começarmos, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações. Assim, você vai ser avisado todas as segundas-feiras, quando sair vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Pinóquio, o boneco de madeira, que sonhava em ser um menino de verdade, foi criado pelo escritor italiano Carlo Collodi em 1883. A versão da Disney, lançada em 1940, suavizou a história original, omitindo detalhes que a tornariam imprópria para o público infantil. No conto original, Pinóquio é retratado como um personagem quase vilão. Ele mata o grilo falante com um martelo, sem remorso, e sofre outros castigos cruéis, como ter seus pés queimados e ser enforcado por seus crimes. O final original, em que Pinóquio morre pendurado em uma árvore, foi alterado para um final feliz, a pedido dos editores, que consideravam a história inaceitável para o público. Embora Pinóquio não tenha sido inspirado diretamente em uma pessoa real, alguns estudiosos sugerem que o personagem pode refletir a dura realidade das crianças que lutavam para sobreviver nas ruas da Itália do século XIX. O flautista de Hamelin. A lenda medieval, que encanta crianças há séculos, esconde um lado obscuro. A história se passa na cidade de Hamelin, na Alemanha, onde um flautista de roupas extravagantes é contratado para livrar a cidade de uma praga de ratos. Ele toca sua flauta e os ratos seguem até um rio, onde se afogam. No entanto, o povo da cidade se recusa a pagar o flautista, que, em vingança, toca sua flauta novamente, atraindo todas as crianças da cidade. As crianças desaparecem misteriosamente, nunca mais sendo vistas. Algumas versões mais modernas da história sugerem que os moradores pagaram o flautista para que as crianças voltassem, mas as versões originais retratam a história de forma mais sombria. Nestas, o flautista faz com as crianças o mesmo que fez com os ratos. Curiosamente, essa lenda pode ter uma base histórica. A cidade de Hamelin, na Alemanha, registra um evento misterioso ocorrido em 26 de junho de 1284, quando várias crianças desaparecem sem deixar rastros. Embora a figura do flautista seja possivelmente fictícia, o desaparecimento das crianças pode ter raízes em fatos reais. Algumas teorias sugerem que as crianças foram vítimas de uma epidemia ou recrutadas para colonizar terras no leste europeu. No entanto, não há um consenso absoluto entre os historiadores sobre a verdadeira natureza desse evento, o que mantém a lenda envolta em mistério e especulação. Branca de Neve e os Sete Anões, popularizada pela Disney em 1937, é baseada em um conto dos irmãos Grimm, escrito em 1812. A história da Rainha Má, que invejava a beleza de Branca de Neve e desejava sua morte, é mais cruel do que a versão da Disney. Ao invés de uma maçã envenenada, a rainha ordena que um caçador leve Branca de Neve para a floresta e a mate, exigindo que ele lhe traga o coração e o fígado da jovem como prova de sua morte. O caçador, incapaz de cometer tal atrocidade, entrega à rainha os órgãos de um javali. A rainha, sem hesitar, os devora. O final original também é mais violento, com a rainha sendo condenada a dançar em sapatos de ferro aquecidos até a morte. Alguns pesquisadores acreditam que a história de Branca de Neve pode ter sido inspirada pela vida de Margarete von Waldeck, uma nobre alemã do século XVI. Margarete, conhecida por sua beleza, foi vítima da crueldade de sua madrasta, que a enviou para Bruxelas. Lá, Margarete foi envenenada, possivelmente por ordem do rei Felipe II da Espanha, que via seu relacionamento com seu filho como uma ameaça política.
Cinderela, a história da jovem que vence a adversidade e encontra seu príncipe encantado. A história possui milhares de versões ao redor do mundo, datando de 7 a.C. a 23 d.C. A versão Disney, de 1950, suaviza a história original dos irmãos Grimm, escrita em 1812. Na versão original, Cinderela não é ajudada por uma fada madrinha, mas sim por um arbusto plantado pela sua mãe morta. O arbusto concede a Cinderela um vestido e sapatos para ir ao baile. As irmãs de Cinderela, em vez de perderem seus sapatos, mutilam-se para tentar enganar o príncipe. Uma corta o dedo do pé e a outra o calcanhar, mas são descobertas e seus olhos são arrancados por pássaros. Algumas versões sugerem que a história foi influenciada por contos orientais e folclore europeu antigo. Chapeuzinho Vermelho, a história da menina que veste um capuz vermelho e encontra um lobo na floresta, possui diversas versões, incluindo a clássica que conhecemos. No entanto, a versão original, do escritor Charles Perrault, é bem mais sombria. Nela, Chapeuzinho Vermelho é instruída a tirar suas roupas antes de deitar-se na cama, onde o lobo a espera, numa clara alegoria sobre os perigos da sedução. A versão dos irmãos Grimm é ainda mais perturbadora. O lobo, na verdade, serve partes da avó de Chapeuzinho Vermelho para a menina comer, o que adiciona uma camada de horror e canibalismo à história. Essa representação grotesca reforça os elementos sombrios do conto, transformando a inocente jornada de uma menina através da floresta em uma narrativa de terror e sobrevivência. Rapunzel, a princesa trancada em uma torre, ganhou fama através dos irmãos Grimm no início do século XIX e teve uma adaptação cinematográfica pela Disney. A versão original, no entanto, é muito mais sombria. A princesa, raptada ainda bebê após seu pai roubar ervas medicinais de um jardim de uma bruxa maligna, cresce com o cabelo cada vez mais longo, sendo usada pela bruxa como uma corda para subir na torre onde Rapunzel está aprisionada. Quando a bruxa descobre o romance entre Rapunzel e um príncipe, ela corta o longo cabelo da princesa e o usa para atrair o príncipe para a torre. O príncipe, ao chegar à janela, é cruelmente empurrado pela bruxa, caindo em arbustos espinhosos que perfuram seus olhos, deixando-o cego e desamparado. Além disso, a Disney omitiu uma possível inspiração histórica para a história. Mulheres eram trancadas em torres ou outros locais de confinamento em prisões medievais, muitas vezes por crimes ou pecados cometidos por seus parentes do sexo masculino. Essas mulheres eram vítimas de uma forma brutal de controle social e moral, refletindo o papel subjugado das mulheres na sociedade medieval. A Bela Adormecida, uma das histórias mais conhecidas da infância, possui origens obscuras. A versão mais antiga foi encontrada no livro Le Petit Livre d'amour, escrito entre 1330 e 1344. A versão mais popular é a adaptação da Disney, de 1959. A história da princesa adormecida, que só pode ser despertada por um beijo de um príncipe, é bastante distorcida. Na versão original, um rei, e não um príncipe, encontra a princesa dormindo, a leva para a cama e comete atos impuros com ela. Ela acorda após dar à luz a gêmeos. O rei, que já era casado, foge com a princesa, deixando sua esposa e os gêmeos para trás. A rainha, tomada pela fúria, tenta eliminar os gêmeos em um ato de vingança, mas seu plano é frustrado. Eventualmente, o rei decide abandonar sua esposa e se casa com a princesa, encerrando a história com um final que contrasta ironicamente com os eventos sombrios que o precederam, com todos aparentemente vivendo felizes para sempre. Os contos de fadas, tão amados na infância, carregam histórias sombrias, cruéis e perturbadoras, revelando a face obscura da humanidade e os perigos do mundo. Se você não sabia das histórias originais e ficou surpreso com a realidade, não se esqueça de mostrar seu apoio, curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que vem por aí. E antes de sair,
dá uma olhada nos vídeos que o YouTube está recomendando na tela. Escolhe um deles e nos vemos lá. Até o próximo Itinerário Misterioso.